Ele te dará a força que precisares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos filhos na fé, que quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani. Estamos chegando com o nosso programa Verdade e Vida, programa de evangelização que leva a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo mediante a igreja até a sua casa, até o seu coração. Hoje, domingo, dia do Senhor, 10º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, o capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 35. O teu Deus que te escolheu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos filhos na fé, hoje domingo, dia de buscar a Santa Missa. Então você que está escutando o Padre, insista, persista, persevere neste tempo difícil que nós estamos vivendo. Faça tudo o que for possível para participar da Santa Missa. Se não pode ir por causa de alguma enfermidade, fique em casa, reze de casa. Mas se você tem condições de participar da Santa Missa, não dê desculpas. Lute para estar na igreja e comungar do corpo e do sangue do Senhor. O evangelho que proclamamos, Marcos nos coloca Jesus diante, mais uma vez, de homens que queriam tirar a autoridade de Jesus. Queriam minar a autoridade de Jesus, colocar o povo contra Jesus, vendo curas, milagres, vendo Jesus exorcizar, vendo Jesus fazer paralítico levantar, cego enxergar, vendo Jesus ressuscitar mortos. Esses homens começaram a dizer que o que Jesus fazia era pelo poder demoníaco, pelo poder de Beelzebu, do príncipe das trevas, daquele que é inimigo de Deus. A que ponto chega as pessoas que não creem em Deus, que não aceitam a autoridade da Igreja de Cristo na terra? A que ponto essas pessoas chegam? Elas começam a criar coisas, elas começam a fazer a vontade do demônio, que é o pai da mentira, que é o pai da destruição, que é o príncipe das trevas.
Ou seja, esses homens começaram a dizer ao povo que o que Jesus fazia não era pelo dedo de Deus, não era pela autoridade de Deus, mas era pela autoridade do demônio. Aí Jesus disse: mas vocês estão loucos? Vocês estão malucos? Como que o demônio vai degladiar contra o próprio demônio? O demônio vai se apossar do corpo de uma pessoa, aí vai lá o demônio e tira e exorciza o próprio demônio. O demônio quer destruir uma pessoa, vai lá o demônio e defende a pessoa do próprio demônio. Mas que loucura é esta? Jesus disse: um reino dividido não se sustenta. Uma casa dividida, uma família dividida está fadada à destruição. Por isso, filhos, quem divide com Deus, quem divide com a igreja de Deus, negando que Jesus é o Senhor, negando que Jesus é Deus no meio de nós, negando os mandamentos, Jesus disse, está negando o próprio Espírito Santo. Isso é um pecado que não tem perdão. Isso nos leva à condenação. Então nós não podemos estar divididos com Cristo. A igreja é o corpo místico do Senhor e nós somos os membros. E como membros desta igreja, como membros deste corpo, nós caminhamos com Cristo. Ele é a palavra de Deus encarnada. Nós seguimos a Ele. E se seguimos, temos que obedecer. Pois Jesus termina o Evangelho e alguém o interrompeu, dizendo que sua mãe e seus irmãos estavam ali procurando. Jesus disse: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que escutam a palavra e colocam esta palavra em prática e testemunham esta palavra. Ou seja, Maria Santíssima é mãe de Jesus Cristo, é mãe de Deus, porque ouviu a palavra e colocou em prática. Os apóstolos são sim fiéis a Deus, fiéis a Cristo, porque foram capazes de derramar sangue. Então ouviram a palavra e colocaram em prática. Então nós precisamos participar desse discipulado, ouvir a palavra e colocar em prática e acreditar. Tudo que Deus faz, tudo que Deus tem para nós é para a nossa salvação e para a salvação dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente o que